Desde que eu comecei a estudar neurociência, a minha vida basicamente mudou. Por quê? Eu comecei a aplicar os conceitos, os experimentos na minha vida. E hoje eu quero compartilhar com você 10 coisas sobre o cérebro que podem mudar a sua vida. Se você ainda não me conhece e é novo aqui no canal, meu nome é Lidia Incide, eu sou psicóloga, mestre e doutoranda em neurociência pela Universidade Federal da Paraíba. Então vamos ao motivo principal desse vídeo e sem enrolação, porque eu acredito que esse tenha sido o motivo principal de você ter clicado aqui. 10 coisas sobre o cérebro que podem mudar a sua vida. O primeiro ponto, sono é inegociável. Você não pode querer barganhar o seu sono. Você precisa de, em média, 7 a 8 horas de sono por noite. Se você não faz isso, a médio e a longo prazo, você vai estar tendo consequências, sabe? E, inclusive, a ausência de sono, se for muito crônica, pode levar até a morte de neurônios. Só para você ter ideia do quanto que isso é grave. E a médio prazo, você começa a ter alterações no sentido perda de atenção, tem uma diminuição da capacidade de memorização, então afeta a sua memória, aumenta a irritabilidade, aumenta a probabilidade, inclusive, se você já tiver uma predisposição genética, de desenvolver algum transtorno de ansiedade, depressão. Então, se você prioriza o teu cérebro, se você ama o teu cérebro, eu diria assim, durma em média de 7 a 8 horas por noite. Segundo ponto, o que você come diz sobre como o seu cérebro funciona. Você pode pensar que basicamente não teria nenhuma influência, mas tem muita influência. Porque se você for uma pessoa que ingere, né, que come comidas com alto teor calórico, ingestão de muito carboidrato, existe uma grande probabilidade, principalmente se você não pratica exercício físico, de você ter um ganho elevado de peso. Basicamente tem consequências negativas disso, né? Principalmente aumento de colesterol. E o aumento de colesterol, vocês não têm ideia, é simplesmente trágico para o funcionamento do cérebro. Por que eu estou falando isso? No nosso cérebro, né, parte daquilo que a gente ingere é transformado em energia para que nossas células nervosas, no caso os neurônios, células nervosas e neurônios são as mesmas coisas, só muda o nome. Mas para que os neurônios funcionem, é necessário que haja combustível, né? É como se você imaginasse um carro. O carro não funciona se não houver combustível. Até um carro elétrico, se ele não for carregado, se a bateria não for carregada, ele não funciona. Mesma coisa em relação ao cérebro. Então, se você come mal, basicamente você imagina que você está dando combustível ruim para o teu cérebro. E a gente pode falar, por exemplo, de uma das consequências de uma má alimentação, e isso justifica principalmente, é claro que a gente considera um fato multifatorial, né? Você não vai considerar um único fator. Mas, no caso, pessoas que comem, né, comidas com alto teor calórico, o que acontece? Normalmente elas aumentam, né, a gordura no sangue. E aí, essa gordura, em certo sentido, afeta o próprio funcionamento do cérebro, porque essa gordura se acumula nas grandes artérias. E aí você imagina uma rodovia que é interditada, ninguém passa. A mesma relação seria a artéria. Se acumula gordura, não passa combustível, não passa oxigênio, não passa glicose para os neurônios funcionarem. E aí chega um momento que como acontece esse acúmulo, a tendência é que essa artéria se rompa. Que aí a gente pode falar, por exemplo, no caso do AVC hemorrágico, conhecido popularmente como derrame cerebral. E aí isso pode ser trágico. E é decorrente, né? Vamos pensar em uma causa multifatorial, mas um dos principais fatores é a alimentação. Então, cuide da sua alimentação, cuide da forma como você vem se alimentando, procure um nutricionista e tenta comer de uma forma mais saudável possível, porque aquilo que você come diz também sobre como o teu cérebro funciona, sobre que tipo de combustível você está dando para os seus neurônios funcionarem. Terceiro ponto sobre o teu cérebro que pode mudar a sua vida. Não acredite em tudo que você pensa.
O nosso cérebro, ele trabalha 24 horas por dia, mesmo quando você está dormindo. Até porque, se ele parar de funcionar, né, a gente consta ali morte cerebral. Mas, a todo momento, o nosso cérebro está funcionando. E de forma consciente e de forma inconsciente, você está ali processando informação, mesmo que você não tome consciência do que realmente está acontecendo, mas teu cérebro está trabalhando. Acontece que, em muitos contextos, a gente começa a interpretar situações de forma distorcida. Eu vou citar um exemplo aqui para você. Você está numa recepção, né, ali, e de repente chega uma pessoa que você considera uma pessoa legal e tal, ela conversa com outras pessoas e não fala com você. De repente você pode ter pensado, nossa, fulano não gosta de mim, eu devo ser uma pessoa muito ruim, né? E aí de repente você começa a se sentir triste. Você pode colocar isso para sua rotina, provavelmente você já deva ter acontecido alguma situação parecida. Não exatamente essa, mas qualquer outra situação. Começa a perceber nesse sentido. Você teve um pensamento, esse pensamento muda a forma como você se sente, provavelmente você pode se sentir triste e isso basicamente muda o seu comportamento. Você começa a se isolar ali naquela recepção de amigos, ou pode ser da universidade, do seu trabalho, enfim. Mas você percebe que o teu comportamento e tua forma de se sentir foi modificada pela forma como você interpretou aquela situação. Só que basicamente você validou ela e não procurou evidências, não questionou sobre o pensamento, sobre a veracidade do pensamento, né? Você identificou ele, mas não questionou. Porque a emoção era tão real que a gente acaba não buscando evidências do pensamento. Então comece a questionar os seus pensamentos. Qual evidência eu tenho sobre esse pensamento? Que prova que isso que eu estou pensando é real? Que prova que essa pessoa não gosta de mim? Às vezes, e na maioria das vezes, as coisas não são sobre nós. São os outros. As pessoas têm problemas, as pessoas têm inúmeras coisas para fazer. Então, a forma como elas se comportam não diz necessariamente sobre nós, sobre mim, diz sobre elas. Então, às vezes, a gente começa a desenvolver um comportamento ou a se sentir de determinada forma por uma coisa que a gente mesmo criou, que não tem, basicamente, evidência de que aquilo é real. Então, o terceiro ponto para você começar a praticar na sua vida é questione tudo o que você pensa. Questione aquilo que você sente. Que isso vai ajudar muito, é uma girada de chave assim, muito boa para a sua vida em qualquer relacionamento, seja na universidade, seja amoroso, seja na igreja, seja no seu trabalho. Enfim, qualquer situação, contexto que você esteja. Questione-se. Quarto ponto, pratique exercício físico. Mas não é aquele exercício que você faz um dia e fica 2 semanas sem fazer, não. É a constância. É aquele exercício constante. É 3 vezes na semana, você faz uma caminhada de 40, 50 minutos, sabe? É isso que dá resultado. E pensando em cérebro, é a mesma relação. Principalmente a longo prazo. Porque existem 2 processos que a gente chama de, no nosso cérebro, que está relacionado à neuroplasticidade. Inclusive, eu fiz um vídeo aqui no canal, é o primeiro vídeo do canal, então se você quiser assistir o vídeo, volta lá e assista para entender um pouquinho sobre esse processo. Mas quando você tem uma prática constante de exercício físico, você tende a gerar modificações, imprimir modificações no teu cérebro, que é um processo chamado de neurogênese. O nome já é bem intuitivo. Formação de novos neurônios, formação de novas células nervosas. Então veja, nós humanos temos 86 bilhões, aproximadamente 86 bilhões de neurônios. Se eu tenho uma prática diária ali, de exercício físico, a longo prazo eu tenho a formação de novos neurônios. Então se eu tenho novos neurônios, significa que eu tenho maior processamento de informação. Além disso, a gente tem um processo chamado de angiogênese, que é a formação de novas artérias cerebrais, de novas veias, né? Que basicamente é o que faz com que haja um envio de combustíveis para as áreas cerebrais, para os neurônios funcionarem. Então, você percebe que você só tem a ganhar se você pratica exercício físico, principalmente porque tudo isso cria reservas cognitivas.
Você imagina reservas cognitivas como reservas de gordura. Imagine, você está numa situação de escassez de comida e aí o teu corpo, de forma adaptativa, ele começa a usar as reservas de gordura para manter seus órgãos funcionando ali num determinado período de tempo. Então, o teu cérebro, ele começa a se utilizar dessas reservas cognitivas, principalmente se houver uma lesão cerebral, sabe? E aí, a população de neurônios próxima àquela área que foi lesionada, ela começa a substituir aquela função que foi perdida, em algum sentido. Então, veja, você não tem nada a perder a praticar exercício físico. Você só fortalece o teu cérebro e vive de forma mais saudável e com maior qualidade de vida, principalmente quando você estiver no processo de envelhecimento. Quinto ponto, estabeleça uma rotina. O teu cérebro, ele precisa de direcionamento. É aquela coisa, quem não sabe para o que quer, para onde vai, qualquer caminho serve. Então, se você não tem um objetivo diário, não tem uma meta diária, não tem uma rotina, qualquer coisa tá boa. Então, basicamente, você se torna improdutivo, porque você pode ficar dormindo, você pode ficar no Instagram, você pode ficar no YouTube, você pode ficar na Netflix, na HBO, assistindo filmes, séries. E aí, se você olha a médio prazo, longo prazo, você percebe que não ter um objetivo, em algum sentido, te torna uma pessoa que não evolui, que não modifica. E isso para o cérebro é muito ruim, porque o cérebro ele precisa de direcionamento. É como se você fosse uma bússola, sabe? Você precisa direcionar motivos e objetivos para ele, e metas. Então estabeleça uma rotina, sabe? Uma rotina diária, uma rotina mensal, semanal e anual. Porque isso é importante para a sua evolução enquanto ser humano. Evolução do seu próprio cérebro, sabe? De fortalecer conexões neurais, de fazer coisas novas, desafios novos. Sexto ponto, não beba. Eu sei que nós estamos inseridos em uma cultura que tem um estímulo ao uso do álcool. E é algo até que é colocado como satisfatório, né? Tem toda uma logística, um neuromarketing por trás de tudo isso. Eles colocam pessoas famosas, né? Colocam mulheres bonitas para estimular e ter aquela ideia de que beber é saudável, mas na verdade não é nada saudável. Na verdade é uma droga, é tóxico para o cérebro, para os neurônios. Então, se você bebe, tenta diminuir o uso do álcool, sabe? Porque tem um efeito muito deletério, muito negativo para o cérebro, né? Inclusive, beber em excesso pode levar até a morte de neurônios. Então, se você ama teu cérebro, dê coisas boas para ele. Sétimo ponto, desenvolva um novo hobby, uma nova habilidade. Então, se você pratica um tipo de exercício físico, por exemplo, se você faz corrida, você pode migrar para o judô, por exemplo, ou para o jiu-jitsu, ou para o crossfit, ou para a natação. Você pode aprender um novo idioma, por exemplo, uma nova habilidade em si, pintura, dança, sabe? Tudo que é novo modifica o cérebro. Em que sentido? Novas conexões neurais. É novo, você está imprimindo mudanças, você está gerando desafios para o teu cérebro. Tudo que é novo gera... É como se você imaginasse, por exemplo, um caminho. Tem uma grama, né? Se toda vez você passa pela grama, vai ficar a tua marca ali, né? De toda vez que você está passando. Então, a grama ali do caminho que você faz, ela morre, né? Vai ficando só a terra ali e fica a impressão que naquele lugar sempre passa a pessoa diariamente. É a mesma lógica para o cérebro, né? Se você está fazendo sempre a mesma coisa, o cérebro está ali processando a informação. Quando você faz algo diferente, um desafio, é algo novo, o que acontece? Imagina fogos de artifício no céu, no ano novo. É a mesma lógica se a gente coloca para o cérebro. Como é algo novo, você tem um input, você tem uma explosão de novas conexões neurais, porque é algo desafiador, é algo novo que o teu cérebro nunca viu.
Então, se você quer fortalecer conexões neurais, né, isso faz a gente voltar lá no quarto ponto de praticar exercício físico, onde eu falei de reservas cognitivas. Que aí, quando a gente fala de desenvolvimento de um novo hobby, é também uma forma de você desenvolver reservas cognitivas a longo prazo, principalmente no processo de envelhecimento, porque você está fortalecendo e criando novas conexões neurais. Então, novamente, eu volto naquele ponto. Se você ama o teu cérebro, desenvolva um novo hobby. Saia da rotina, procure fazer algo diferente, algo que você nunca fez na vida, se desafie, porque você muda o teu cérebro, você imprime novas modificações, sabe? E isso só é muito benéfico, principalmente no sentido de, por exemplo, se você tem uma predisposição genética para Alzheimer, sabe, para Parkinson, você cria reservas cognitivas, é como um reforço ali para ajudar aqueles neurônios que estão sendo afetados. Você tem outros neurônios ali próximos que ajudam de alguma forma a balancear, a dar um equilíbrio para o funcionamento do cérebro. Oitavo ponto: cuide do seu ambiente. E aqui em ambiente a gente pode falar sobre dois aspectos, no sentido de organização do ambiente e no sentido do que compõe o seu ambiente, principalmente em relação a pessoas. E quando eu falo desse primeiro aspecto de organização, isso é muito importante. Um ambiente arejado, bem organizado, bem iluminado, isso principalmente em relação até à própria organização do seu sono. Um termo que a gente tem sido basicamente muito veiculado, que é a higiene do sono, né? A questão de você organizar ali o seu ambiente, colocar uma luz, diminuição da luz para que haja liberação de melatonina, para induzir melhor o sono. Inclusive, se você quiser que eu faça um vídeo sobre esse assunto, pode comentar aqui abaixo, né, para que eu possa posteriormente produzir um vídeo nesse sentido, explicando. Mas a organização do ambiente, ela é muito importante para a sua produtividade. E basicamente isso influencia muito também até no seu próprio humor. E o outro aspecto em relação ao ambiente é sobre as pessoas que compõem o seu ambiente. Às vezes a gente vive em um ambiente que é tóxico, sabe? Que faz você sentir mais para baixo do que com um humor mais saudável, né? Um, uma motivação melhor para fazer as coisas. Então, se você tem que refletir sobre esse ambiente, entender esse ambiente e ver qual é o momento de você sair desse ambiente. Mas também entender que a forma de produtividade, de organização, também depende de você. Então, esse aspecto é de extrema importância para o próprio desenvolvimento do nosso cérebro em si. Então, cuide do ambiente, cuide do lugar, do contexto em que você está. E também saiba o momento, se for pensando além da organização, se for um ambiente que não está te agregando, né, isso a gente pode falar em diversos sentidos, seja roda de amigos, né, seja universidade, seja igreja, se não está te agregando, se está sendo mais negativo do que positivo, a gente tem que ter a assertividade, a maturidade para sair desses lugares, sabe? Porque a nossa saúde mental, ela é muito importante e importa muito nesses contextos. Penúltimo ponto sobre coisas sobre o teu cérebro que podem mudar a sua vida é sobre se atentar àquilo que você anda consumindo. Porque isso basicamente influencia a sua vida em diversos sentidos. Influencia a forma como você pensa, a forma como você se sente e a forma como você se comporta. Então, se atente àquilo que você anda assistindo, àquilo que você anda lendo. Às vezes, a gente fica consumindo tanto conteúdo na internet, fica se comparando com pessoas, ai, porque fulano tem isso, eu não tenho, ai, porque ciclano tem e conquistou isso, eu não conquistei isso. Isso acaba te diminuindo, e isso entra nos outros pontos que eu falei, né, sobre começar a questionar os pensamentos e tal, porque tem grande influência na forma como você se sente e se comporta. Então, se atente àquilo que você anda consumindo, porque tem uma grande influência sobre o teu cérebro, sobre como o teu cérebro está se
processando informação e basicamente influenciando no seu comportamento. Se você anda consumindo e achando top pessoas que bebem, provavelmente você vai ser uma grande pessoa que tem uma grande probabilidade de começar a beber se você ainda não bebe, pelos conteúdos que você anda consumindo. Se você consome conteúdos de pessoas que estudam, que têm uma rotina de estudo, que postam sobre uma rotina de estudo, você tem uma grande probabilidade de ter uma modificação de comportamento no sentido de começar a se sentir mais motivado para iniciar uma rotina de estudos. Então, se atente àquilo que você anda consumindo, porque grande parte daquilo, do seu comportamento em si, é influência daquilo que você anda assistindo. Porque nós somos seres totalmente influenciáveis. Da mesma forma, somos facilmente influenciáveis. Da mesma forma que eu influencio, eu também sou influenciada. Por mais que você não tenha pensado sobre esse ponto, mas perceba e analise o seu contexto. Você é extremamente influenciável. Último ponto e não menos importante, estabeleça conexões humanas. Isso é essencial para o nosso desenvolvimento e para o desenvolvimento do nosso cérebro. Com a ascensão da tecnologia, inteligência artificial, nós estamos tendendo a relações mais virtuais. E isso é deletério para o cérebro, muito. Porque nós, biologicamente falando, somos seres sociáveis. A gente precisa da conexão humana, do contato, do olhar, de comunicar presencialmente, do toque. Então, é importante que você estabeleça conexões humanas, mas também conexões humanas saudáveis, porque isso basicamente vai influenciar o teu comportamento, né, a forma como você pensa, que você sente, né, e como você se comporta. É um atrelado ao ponto anterior sobre aquilo que você consome. Então, as pessoas que você convive diz muito sobre quem você é. Se você convive com pessoas que não praticam exercício físico, provavelmente você não pratica exercício físico. Então veja, estabeleça conexões humanas, mas também estabeleça conexões humanas que sejam saudáveis. E que você também possa influenciar pessoas beneficamente, assim como elas também possam te beneficiar beneficamente. Se não for, se não está tendo benefício, está tendo mais malefícios, reconsidere os tipos de conexões que você anda estabelecendo. Se você achou esse conteúdo interessante, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal para que você possa receber notificações sobre novos vídeos. Comente também sobre algo que você achou interessante ou sobre alguma sugestão de novos vídeos que você queira que tenha aqui no canal. E até o próximo vídeo.